Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. O que acontece em uma peça de teatro? Vimos a história de uma ratinha apaixonada. O pai dela proibindo ela de casar com um ratinho magricela e fraco, segundo o que ele considerava, não é? Vamos agora na seção Aprender Brincando do nosso livro. Nós já vamos voltar ali. Opa, aqui. Aprender brincando. Você sabia que uma caixa de papelão e outros materiais é possível construir um palco para uma apresentação teatral? Siga as instruções do seu professor para criar um pequeno palco e apresentar uma encenação. Então agora eu vou dar uma sugestão para vocês. Vocês podem pedir aí na sua casa uma caixa de sapato ou uma caixa de qualquer embalagem que você não vá mais utilizar. Você pode fazer um recorte como tem aqui, ó, com a ajuda de um adulto sempre, porque vai utilizar a tesoura ou o estilete, ó, e faz um espaço para poder você colocar aqui palitinho de sorvete ou fazer personagens como essa menina aqui, tá vendo, ó? Você vai usar a sua criatividade agora para criar o seu palco de teatro. Pode fazer a cortina, como esta menina fez aqui, colocar bandeirinhas, pode querer fazer um fundo, por exemplo, de uma floresta, se você for fazer a história da ratinha. Aí você vai usar a sua criatividade. Então aí você vai ver uma caixa que você possa recortar um pedaço dela, né, para ficar a borda da caixa, para mostrar que ali dentro seria o palco do seu teatro. E aí você pode pintar os seus dedos para fazer o rostinho de personagens, você pode usar palitinho de sorvete ou palitinho de churrasco, lembrando de pedir para um adulto cortar a pontinha do palito de churrasco para você não se machucar, certo? E aí você pode desenhar, recortar, cola no palito de churrasco e cria o seu teatro dentro de casa. Legal, né? Então, olha só, antes de nós irmos produzir, nós vamos ler aqui a definição de texto dramático segundo o nosso livro, ok? Então, olha lá, um texto dramático, chamado também de texto teatral, isso nós já vimos anteriormente, é aquele criado para ser encenado. Ele tem algumas características importantes, como as indicações do que deve acontecer ou de como os atores devem agir no palco. Isso nós observamos naquelas frases que ficam entre parênteses, quando nós fizemos a leitura do texto dramático da Ratinha Apaixonada. Lembram? Então ali tem toda a questão da encenação, falam de cada personagem deve estar, como ele deve se comportar. E isso faz com que, mesmo nós lendo a história, né, a encenação, a gente consegue imaginar, visualizar toda a história. Continuando, essas indicações são chamadas de rúbricas. No texto teatral, as falas dos personagens aparecem de forma direta, ou seja, exatamente como devem ser faladas pelos atores e sem interferência de um narrador. Então, aquela parte que fica lá entre parênteses mostrando a encenação chama de rúbrica, ok? E nós percebemos também da fala direta, ou seja, o personagem, o diálogo que acontece sem ter a interferência de um narrador. Então agora nós vamos na seção para produzir. Nós vimos aqui como sugestão para você pegar uma caixa ou um papelão também pode ser, para fazer o espaço dentro, para delimitar ali como local onde você pode criar a sua peça de teatro. Agora, para você continuar e encenar a história da Ratinha Apaixonada, você vai poder localizar lá no material de apoio os personagens desta história. Querem ver? Então aqui, olha lá, vocês podem ver os personagens da história da Ratinha Apaixonada. O Sol, o Ratinho, a Ratinha. E aí você vai poder recortar esses personagens, olha lá os outros, o pai e a mãe,
certo? Você vai poder recortar esses personagens. Se você quiser colar num papelão ou num outro papel um pouco mais duro, antes de colar no palito de sorvete ou na sua mão para fazer a encenação do teatro, como você vai escolher, eu também sugiro isso para ficar mais durinho, então você conseguir fazer os seus personagens. Você quer ver uma sugestão bacana? Você pode recortar os personagens e colar, por exemplo, numa caixa de leite. Sabe? Recorta a caixa de leite e aí você cola o personagem, vai ficar durinho ali também. Você também pode usar aquelas garrafas de água pequenininhas ou de refrigerante, colar o personagem ali e utilizar a garrafa para poder fazer a encenação. Você pode usar a sua criatividade aí. Você tem os personagens lá no material de apoio, que você pode recortar e colar, e aí fazer o seu teatro. Vamos voltar aqui no nosso livro, na encenação teatral. Agora uma sugestão para você, é uma atividade que você deve fazer, que é a seguinte: você vai pedir para um adulto ajudar você com um celular e vai fazer a leitura deste código aqui, ó, desse QR Code, tá? É um código que vai mostrar para você um caminho para você chegar ao vídeo. Então, o que você vai ver? Acesse o QR Code e assista uma encenação teatral, na qual alguns atores representam um texto dramático, tá? Então, você vai assistir essa encenação e depois vai retomar aqui nas nossas aulas para fazer a correção e as atividades para entender este texto, ok? Se você não fizer isso, você não vai entender, não vai conseguir fazer as atividades, certo, pessoal? Então, vamos lá. Número 1. Que personagens os atores estão representando? Então, eles representam uma família de gatos, o pai, a mãe e o filho. Então, vamos escrever juntos aqui. Número 1, eles representam uma família de gatos. Número 2. Vamos lá para o número 2. Em sua opinião, qual é a importância do figurino dos personagens, ou seja, das roupas e das máscaras que eles estão usando? Qual que é a importância disso? Uma sugestão aqui que eu fico pensando, para poder representar, para que eu consiga visualizar bem do que é que está se falando, a quem está se referindo, se é do sexo feminino, do sexo masculino, se é um gato novo, um gato mais velho, a cor dele, tantos detalhes para poder fazer parte daquela cena, né? Então a importância do figurino é para caracterizar o meu personagem, não é? Então, vou colocar aqui uma sugestão de resposta. Olha lá. O figurino é importante porque ajuda a construir a imagem de que são uma família de gatos, nessa situação aqui, né? Família de gatos.
certo? Vamos então ao número 3. Onde se passa a história? E como é possível saber? Se passa na casa da família. E a gente consegue perceber por conta do quê? Do cenário. Então veja a importância do cenário, dos elementos que compõem aquele cenário. Faz com que eu consiga perceber onde que aquela história está acontecendo. Então lembra lá a história da ratinha, a gente consegue saber que acontece numa floresta por conta das falas, das escritas falando sobre o cenário, certo? Então vamos escrever aqui o número 3. Na casa da família. E a gente consegue perceber pela observação dos elementos do cenário. E número 4. Se a história se passasse em outro ambiente, como seria o cenário? Utilize o espaço abaixo para desenhar um novo cenário para a encenação. Então agora você vai imaginar, se ela acontecesse em outro local que não fosse a casa, onde seria? Você vai desenhar esse cenário aí, certo, pessoal? Lembrando que para essa atividade é muito importante que você peça a ajuda de um adulto, faça a leitura do QR Code aqui, ó. E aí você vai poder assistir a esta encenação no seu celular ou no seu tablet ou computador, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve em outras aulas. Cuidem-se. Tchau, tchau!